Olá! Antes da pandemia do coronavírus e da suspensão das aulas presenciais, o Vitalidade debateu a adaptação escolar e o desfraude com a enfermeira Janaína Lima, especialista em educação em saúde. No atual momento, esses assuntos tornaram-se ainda mais importantes, tendo em vista a retomada da rotina escolar e os impactos psicológicos trazidos pelo confinamento. Por causa dessa nova realidade, a entrevistada gravou orientações específicas para auxiliar as famílias. O programa é inédito, vamos conferir? Olá! Começa agora nosso programa Vitalidade aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET. Hoje vamos conversar sobre como tornar a adaptação escolar um processo mais tranquilo. Também traremos dicas sobre outra importante fase da criança, o desfraude. Será que o seu bebê está pronto? Quem nos explica é a enfermeira Janaína Lima, especialista em educação e saúde. Tudo bom, Janaína? Tati, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês novamente, né? Falando sobre nossas crianças, sobre nossos filhos, sobre todo esse processo de desenvolvimento e amadurecimento das nossas crianças. A Jana já esteve conosco em outros momentos falando sobre os primeiros 1000 dias da vida de uma criança, né? E também sobre a importância da amamentação no agosto dourado, né? Isso aí. Os bebês passam por muitas fases durante a vida, né, Jana? Tem as cólicas, a amamentação, a alimentação, a rotina do soninho. E quando chega o momento da adaptação escolar, de entrar na escolinha, em algumas famílias acontecem mais cedo, em outras os pais conseguem postergar ou mesmo ter um profissional, um cuidador, uma babá que cuide da criança em casa. Mas algumas informações, alguns esclarecimentos devem ser trazidos então a respeito dessa fase. Os pais que precisam deixar as crianças na escola, o que é imprescindível que eles saibam então para tornar esse processo mais tranquilo? Porque a gente sabe que a adaptação também é para a mãe e também é uma adaptação para o pai, né? Que está rompendo ali aquele ciclo de estar todo o tempo grudadinho com o bebê, seja nos primeiros 4 meses, 6 meses, ou às vezes acaba acontecendo com 1 ano ou mais tarde, né? E isso faz parte dos 1000 dias também, né, Tati? O ideal seria se todas as crianças pudessem ir para a escola a partir do 2º ano de vida, quando nós estamos concluindo os 1000 dias, que a criança está pronta com imunidade, com defesa, sabe conversar, sabe se expressar. Mas, lamentavelmente, a nossa realidade não é essa, né? Nós temos 4 meses de licença maternidade e a mãe que está sozinha, que não tem família próxima, não tem condições de pagar uma babá, ela tem que levar essa criança para uma escolinha. Ou ela conseguiu ficar até o 6º mês. 6º mês, 6 meses de leite materno exclusivo. E muitas mães não conseguem e tem que deixar o bebê na escolinha. Então, às vezes, é uma adaptação muito doída para a mãe. Um bebê de 4 meses, 6 meses, ele não está entendendo que aquela escolinha é ruim. Não, está sendo bom para ele, mas para a mãe não. Então esse sentimento, essa euforia, essa coisa que a mãe sente, ela acaba transcendendo para o bebê. Essa ansiedade. Essa insegurança, esses medos. E a gente sabe, né? Os nossos filhos, eles são o nosso reflexo. O que a gente sente, eles vão estar sentindo. Então, tudo isso vai influenciar nessa adaptação da escolinha. Ok, nós temos que deixar com 6 meses ou com 4, então a gente já vai ir se preparando no momento que o bebê sai da barriga. Eu tenho 4 meses para ficar contigo, eu vou organizar todos esses passos, todos esses meses, para o momento que chegar, eu ir levar na escola, eu já conheço essa escola, eu já conheço os professores, eu já estou familiarizada com aquele ambiente que vai me trazer segurança como mãe, para daí sim o meu filho ficar lá com segurança. O meu filho precisou ficar na escola mais cedo. Não consegui segurar até os 2 anos de idade. Que bom seria, né? Dificilmente, né? Numa realidade em que a licença maternidade é de 4 e 6 e agora com a informalidade cada vez mais cedo, as mães têm que deixar as crianças. Né? E também se faz necessário para eles, né, Tati? Conviver com outras crianças, ter atividades direcionadas, ter brincadeiras, ter um momento deles interagir, porque daqui um pouco a mãe está cheia de coisa para fazer, com muitas preocupações e não consegue dispor daquele dia inteiro dando atenção. Então, o momento que a mãe tem um período na escolinha e ela dispõe de um horário mais curto, mas mais presente, mais próxima, essa criança também se sente mais segura, mais acolhida.
tem isso que também pode envolver toda essa adaptação da mãe e da criança e do pai, claro, eu falo a família como um todo, né? Você acredita que a adaptação dos bebezinhos 4 ou 6 meses é, de certa forma, mais fácil do que um bebê maior, por exemplo, de 2 anos, que parece entender melhor o que está acontecendo? Ela se torna, porque a mãe que vai botar um nenê com 4 meses na escola, ela já está se preparando para isso, porque é uma escolha além da vontade dela, então ela já vem se preparando para isso. O nenê nasce, ela já conhece a escola, ela já escolhe, ela já reservou a vaga, então ela vem todo esse tempo preparando. As mães que ficam com seus filhos mais tempo, que ótimo, que todas pudessem ter todo esse tempo com seu filho em casa. O nenê já se adaptou àquela rotina, àquela mãe presente muito tempo, toda a família disponível para ela, presente, fazendo as atividades, fazendo os passeios, abrindo mão de mais coisas para o bem-estar da criança. E daí a família sente e a criança também sente essa coisa. Mas para muitos, eles pedem, Tati, eles solicitam, eu quero ir para a escola, eu quero ter amigos, eu quero brincar. Porque se tem algum primo, algum irmão próximo que já tem essa realidade de ir para a escola, também fica muito mais fácil para essa criança de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos que está começando na escola. Cada instituição, a gente sabe, tem o seu protocolo, né? Mas a maioria vai fazendo uma adaptação aos pouquinhos, né? Tanto para os pais, que às vezes ficam ali do lado de fora esperando, vão se ausentando aos poucos. É importante esse momento, respeitar, então, esse tempo? É muito importante, tanto para a mãe, para o pai, quanto para a criança. Claro que cada escola, cada instituição organiza conforme a sua cultura, a sua necessidade, mas a gente precisa desse momento de adaptação. É o primeiro dia, meu filho adorou, ele não precisa ficar o dia inteiro, né? Porque se eu exigir que ele fique o dia inteiro só porque ele está gostando, pode ser que amanhã seja cansativo, fique incomodado, sinta que é demais. Então, tem um monte de coisas e hoje a gente está vendo muito isso. Olha, a mãe fica lá naquele banquinho, no cantinho, olha, vou desenhar uma flor na tua mão e tem uma flor na minha. Tu tá com saudade? Tu olha para a flor que eu vou estar ali, né? Em tanto tempo eu já vou indo te buscar, ó, vou fazer um coraçãozinho no teu dedo. Tu tá preocupada que eu tô longe, olha pro coraçãozinho que eu vou estar olhando pro meu coraçãozinho. Então, é uma coisa lúdica, uma coisa carinhosa, que a mãe se sente segura e a criança também. Porque a adaptação, ela tem que acontecer. As nossas emoções, elas precisam se organizar para que a gente consiga se separar com prazer, com carinho do nosso filho. Não assim, uma coisa engessada, hoje é o primeiro dia de escola, como era antigamente, né? Vai lá para a primeira série, entra na fila e tá indo. Não, isso não acontece mais hoje em dia. A gente tem todo esse cuidado de preparar a família, preparar a criança para ter uma entrada prazerosa, gostosa, com carinho, com aconchego na escola. Eu também sou mãe, né, e presencio nas discussões nas redes sociais, principalmente nesse início de ano, a preocupação de muitas mães na hora de largar a criança, que é aquela choradeira, né? Embora os professores relatem que logo se acalma, às vezes a criança, às vezes para umas crianças é mais difícil esse momento, né? O que os pais têm que ficar atento, assim, que demonstrações a criança faz ou dá de que realmente não está legal, tem algum problema, o que é preocupante nesse processo? Muito bom, muito interessante isso. Realmente a criança, ela vai nos dizer, ela vai nos mostrar nas reações, não querer ficar, brigar, chorar, se jogar no chão, não quer comer, não quer dormir à noite. Talvez aquela escola não seja dela. Ela precisa se encontrar, ela precisa ser acolhida. Bom, será que não é o momento? Será que a gente tem que esperar mais alguns dias para ela ir para a escola? Ou será que nós temos que procurar outra escola, onde tem alguém que ela se relacione, já sabe, olha, a tua prima fulana trabalha naquela escola, o teu amiguinho estuda naquela escola, que ela tenha vínculo com esse ambiente. Por quê? Ela não está se sentindo acolhida e ela vai revelar isso para os pais. Os pais se sentem muito preocupados em vou largar, vai chorar, eu não vou levar mais. Também a gente não pode fazer isso. É uma adaptação, é um aprendizado, mas a gente vai entendendo, a gente vai ajudar, vai conversar.
Será que em casa a criança demonstra interesse em arrumar mochila, em pegar a mochila, em fazer um lanche, em colocar algum material naquela mochila nova que escolheu? Ou a criança nunca falou nisso? Essa nunca foi o interesse dela em ir para a escola. Ela ficava confortável com a avó, né? Então, tudo isso vai ser um reflexo no momento que a gente levar ela na escola. O quanto a gente já trabalhou isso em casa, o quanto eu preparei para o momento de deixá-la sozinha na escola. E, claro, o acolhimento, né? A gente sabe que hoje nós temos muitos profissionais preparados para receber essa criança na escola, mas como também tem pessoas que não têm sensibilidade ou empatia com alguns. E as crianças sentem isso, né? A sensibilidade, o que eles esperam, às vezes é muito maior do que a pessoa tem para dar. Então a gente pensa, olha, vamos trocar de turma, vamos trocar de turno, que sempre a gente procura outra escola, porque se a criança está demorando 15 dias para se adaptar, é porque alguma coisa não encaixou, não está certo no bem-estar dela. Claro que é lento, é gradual, é por isso que cada dia a mãe vai um pouquinho, a gente vai observar o que a criança relata, o que ela sente, como ela se comporta em comer, em dormir, como ela reage quando a gente vai buscar, porque a maioria deles amam uma escola, é o contato com os colegas, é a independência, eles conseguem comer melhor, eles conseguem brincar com os outros que não brincavam com os amigos próximos de casa, eles conseguem dividir. O crescimento para eles é muito grande numa escola, mas a gente precisa ficar atento aos sinais. E eles nos surpreendem, né? Às vezes tu tem um filho e acha que é todo despachado, que vai chegar e ter uma adaptação mais tranquila, e outro que é mais tímido e que vai ter algum problema, e às vezes as expectativas não se cumprem, né? Exatamente. É muita expectativa também em cima deles. Nossa, né? É muita, a gente exige muito deles, porque a gente tem essas expectativas em nós, transmitindo isso para eles. Então, realmente, não quer dizer do tipo da criança, porque ele é tranquilo, ele vai aceitar. Não, ele tem o tempo de se adaptar, ele foi preparado para isso, ou teve que ser uma coisa do dia para a noite, agora nós vamos para a escola. Então, isso tudo, com certeza, tem uma grande influência no bem-estar da criança lá na escola. Porque nós, mães, vamos estar sempre com o coração na mão, né? Não tem como. A gente passa pensando neles o tempo inteiro. O que está fazendo, onde está, está brincando, não está brincando, está gostando de estar lá, será que estão tratando bem? Mães, a gente é cheio de dúvida, a gente se culpa, a gente exige um monte de nós e acaba transmitindo isso para eles também. Algumas famílias optam, mesmo que a mãe volte a trabalhar, né, por ter uma babá, uma cuidadora em casa. Que dicas você daria na hora de escolher, então, um profissional que fosse capacitado, então, né, para desenvolver essa função? É algo bem delicado, né, Tati? Eu trabalho muito com equipes de cuidadores, de babá, de técnicos de enfermagem que fazem esse cuidado a domicílio, e o ponto principal é a criança aceitar aquele cuidador. A criança ter vínculo, a criança se sentir acolhida. E eu ouço muitas vezes, olha, Jana, não deu certo, ela não tinha carisma pelo nenê, o nenê não queria ir com ela, o nenê não sorria para ela. Então a pessoa tem que ir despida, tranquila, leve, para que essa criança aceite. É o primeiro momento, né? Esse primeiro impacto, a gente vai dizer, vai dar certo. E a gente precisa priorizar no primeiro tempo, nos primeiros meses, que essa criança seja, essa babá seja exclusiva do bebê. Ela não é para limpar a casa, cuidar do bebê e fazer comida, que é o que a maioria quer, né? Não é o que a gente busca, a gente quer praticidade. Agora eu quero alguém que cuide do meu filho, que limpe a casa, que lave a roupa e que me espere ao meio-dia com a mesa posta. Não funciona. Nossos filhos precisam de atenção, precisam de carinho. Essa pessoa não vai conseguir ter todos esses olhos. Ok, que daqui um pouco, depois de uma adaptação, isso até pode funcionar. Mas nos primeiros dias não funciona. Nos primeiros meses, a nossa filho precisa de mais atenção. E eu vejo muitas mães falar, não, a prioridade aqui é só o bebê. A prioridade não é a casa. A prioridade tem que ser o bebê. Por quê? Numa casa, toda a casa ela é elaborada, ela é programada para quem? Para nós, como adultos. Tudo está em média a 80 centímetros. Abaixo disso,
os riscos, os perigos para a criança. Então, além dessa criança aceitar esse cuidador, ter vínculo com ela, se sentir segura, acolhida, querer interagir com aquela pessoa nova que chegou no núcleo familiar, essa pessoa tem que estar muito atenta, porque é sim em casa que as nossas crianças correm os maiores riscos de acidentes domésticos. E quem coloca eles em risco? Nós, né? Porque ele está ali, livre e solto naquele espaço, naquele ambiente, com o intuito de explorar, buscar. Também falam dos chiqueirinhos aqueles. Não adianta proteger, né? Deixar eles ali cerceados de explorar o mundo, né? Eles têm que explorar o mundo, mas com segurança. Exatamente. O papel deles é explorar o mundo. Eles são os exploradores. Eles precisam descobrir. Mas nós temos que impor e preparar essa casa para a segurança. É uma escada, é uma tomada, é uma mesinha, é um remédio. É um mundo de possibilidades. São os cachorros, são os animais. É muita coisa envolvida dentro de uma casa para essa cuidadora estar presente, estar de olho para proteger os nossos filhos. E acidentes de infância, os índices são altíssimos. Daí as pessoas, Jana, dá um curso de primeiros socorros. Gente, primeiros socorros é nós não deixarmos o incidente acontecer. É evitar, porque quando acontece, o índice de tragédias são muito grandes. Então, é não deixar acontecer, é prevenir, 100% prevenção. E essa pessoa tem que estar preparada para isso. Essa pessoa tem que ter atitude, tem que ter visão, tem que ter agilidade, tem que gostar de criança, tem que ter carinho. Esse é o principal fato. Os objetos de transição, eles costumam ajudar nesse momento, os cheirinhos, as naninhas, até a polêmica, né, da chupeta. Chupeta, né? Então, os objetos de transição, eles ajudam sim, mas eles não têm um grande papel antes do 6º mês da criança. Não posso botar um paninho, a criança não entende, não posso usar um bichinho de segurança. A criança precisa entender que aquilo é um vínculo, que aquilo é um apoio. Ajudam sim, porém, nós temos que saber usar. E não adianta a gente forçar. E outra coisa, eu posso usar um cheirinho, um paninho, um aconchego e eu nunca mais lavar aquilo. Que é o que acontece, né? Vamos usar esse boneco e nunca mais vou lavar. Eu tenho que ter o hábito de lavar diariamente e a criança tem que entender que aquilo ali é um simbolismo, é uma segurança. Mas ele tem qualidade de vida, ele tem segurança também. Então isso vale a pena a gente sempre sinalizar. Mas tem que ser ensinado e não adianta ser muito cedo que ele não resolve. E quanto às crianças que são um pouquinho maior, que estão saindo da educação infantil e entrando no ensino fundamental, né? A gente vê algumas mães falando, trocou de escola, tá indo para uma escola grande, os amiguinhos são outros, até se enturmar, né? Que cuidados e que dicas você daria, então, para os mais crescidinhos um pouquinho? Eu preciso dizer que esses sofrem mais, Tati. Porque eles estavam acostumados com aqueles amigos, com aquele grupo que já transmitia segurança para eles. Eles já se sentiam em casa. E agora tudo mudou. A escola cresceu, ele está sozinho mais tempo, ele está independente, ele tem que se preocupar em cuidar dos materiais, dos pertences deles. Então essa escola ela tem que ser visitada mais vezes, essa criança tem que ser preparada para ir para essa escola, ela tem que escolher a escola junto com os pais. É igual mudar de casa. Eu atendo tanta criança que muda de casa, mas os pais mudaram tudo. Esqueceram de preparar eles para a mudança de casa. Quando chega na casa, ela não aceita, ela não dorme, ela não come, ela não consegue ir no banheiro, porque eu não sabia que eu ia vir para essa casa. A gente não combinou como seria o meu quarto, porque aquele meu quarto que era o meu vínculo ficou lá na casa velha. Então a mesma coisa vai acontecer com essa escola nova. É claro que a gente quer uma escola nova para o nosso filho, nós queremos que eles cresçam, mas a gente tem que botar eles junto nisso. Eles têm que escolher a escola conosco, eles têm que participar desse processo. Portanto, tem visitação e hoje, olha o que as escolas fazem. Tem um dia só para os novos, né? Começa a semana de aula só para os alunos novos, para eles conhecer, para eles passear, para eles interagir com os funcionários, com os professores, com os colegas. Depois vai entrando quem não é novo.
Então tem todo um preparo que é necessário, não é bobagem, como muitas pessoas gostam de dizer, ai, que frescura, que mundo moderno, né? Mas não, é necessário para a segurança dos nossos filhos. A cada mudança, ele tem que ser preparado, porque nós temos que estar preparados e ajudar eles a se preparar para a mudança, grande ou pequena, mas é mudança. E para eles tem um impacto bem significativo. Para encerrar esse primeiro bloco, que dicas mais você deixaria então sobre essa importante fase da vida das crianças, que é a adaptação escolar? Pois então, a adaptação escolar, né? Vamos participar para eles, vamos deixar eles conhecer as escolas conosco. Enquanto a gente vai escolhendo, vamos levar eles junto. Conhecer as escolas da sua cidade, conversar com os professores, deixar eles brincar. Daqui um pouco ele se encantou pela pracinha e aquilo ali vai trazer segurança na nova adaptação, na nova escola, na nova vida, na nova fase de amadurecimento e crescimento dos nossos filhos. Muito obrigada, Jana. Então, o Vitalidade de hoje traz mais informações sobre como tornar mais tranquilos os processos de adaptação escolar e desfraude, importantes marcos na vida de uma criança. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já, fique conosco. Estamos vivendo um momento atípico e novo. Momento que hoje tem aula, semana que vem não tem, um pouco abrem, outro pouco fecham as escolas. E nós, mães, culpadas em deixar ir ou deixar tendo aulas online de casa. Nós vamos aprender com o passar do tempo isso, mas não podemos nos culpar. Precisamos nos cuidar, nos prevenir, permitir que nossos filhos vão até a escola, se possível, com segurança, usando máscaras limpas, realizando a troca das máscaras, usando álcool gel nas mãos, não estando em conjunto com muitas pessoas, chegando em casa da aula, tomando um banho, trocando toda a roupa o mais precoce possível, porque esse aprendizado de saber se estamos fazendo certo ou estamos fazendo errado, ele vai vir com o tempo. O que nós não podemos é privar os nossos filhos de viver, de desenvolver e de conviver. Ei, queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Eu sou aquela pessoa que acorda disposta para tudo, sempre ativa. Meu nome é Maria das Graças Moura de Souza. Tenho 62 anos. A estimativa do IBGE é que daqui a 50 anos nós temos um país com a população, em sua maioria, de idosos. Faço minhas atividades durante o dia, começo a caminhada e faço as atividades de casa, passeio. Um idoso que se cuida, ele tem uma saúde melhor, ele tem uma vida melhor, ele tem um sono melhor. Comecei a caminhar, achei que não estava dando jeito, aí comecei a pedalar. Hoje eu chego a pedalar assim 3 horas diariamente. É importante a saúde do idoso, ele ter o convívio social da maneira como ele consegue. Saúde para mim é tudo, né? Porque a pessoa sem a saúde não é ninguém, né? Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Vamos falar em desfraude? Na verdade, durante toda essa pandemia, essa nossa quarentena que não tem mais fim, muitas fases do desenvolvimento do nosso filho, nós tivemos que aprender e nos dedicar um pouquinho a mais.
Antes, a escola nos ajudava e nos davam dicas. Hoje, passou tudo a ser feito somente por nós mães dentro de casa, enquanto essas mães têm um trabalho e os filhos. E mesmo assim, as fases de desenvolvimento estão chegando para nós interpretarmos e trabalharmos com eles. E uma dessas fases é o desfraude, que ele tem que acontecer após a criança estar pronta, por volta dos 2 anos de idade. Muito importante ressaltar que cada criança tem o seu tempo. Cada criança está pronto no seu momento certo e nada de se precipitar, porque pode ser difícil para nós como pais e ainda mais difícil para a criança. Ah, mas o meu filho já está concentrando para brincar. Ele já fica sentado brincando sozinho. Ah, o meu filho, ele está pulando com os 2 pés juntos. O meu filho está pedindo para ir no banheiro. Ótimo, que bom que nós já temos sinais de maturidade. Mas mesmo assim, o momento do desfraude durante uma quarentena ou esse vai e volta de aulas, ele precisa de uma atenção especial. Ou quem sabe, uma pitada a mais de paciência. Estamos de volta com o programa Vitalidade. Aqui no estúdio da TV Câmara conversamos com a enfermeira Janaína Lima, especialista em educação em saúde. Jana, falando agora no segundo bloco um pouco sobre o desfraude, né? Quando esse processo ele é feito de maneira precipitada, pode trazer muitos problemas para a criança e também para a família de um modo em geral? Com certeza. A criança tem que estar pronta, né, Tati, para o desfraude. Meu Deus, como que ela vai estar pronta? Como que eu vou identificar isso? A criança, após os 2 anos de idade, ela está preparada, madura, para conseguir fazer o desfraude. Seus esfíncteres vão começar a funcionar, ela vai raciocinar, sentir que está podendo liberar, controlar ou não, e daí ela está pronta. Bom, o que acontece? Ah, tem 2 anos, vamos lá, vamos desfraudar porque verão, tem que ir para a escola. É verão, né? Todo mundo espera outubro, novembro. Gente, muita calma com isso. Nós precisamos observar os sinais dos nossos filhos. Cada criança tem o seu tempo. Eu não preciso pensar porque já fez 2 anos, agora tem que acontecer o desfraude. Não é assim. Eu preciso entender os sinais que a criança está me dando. Olha, essa fralda está suja, eu não quero mais. Eu quero ir no banheiro igual meu irmão, eu quero ir no banheiro igual amigo. A gente vai para o banheiro, eles querem junto. Então, nós já vamos preparando essa coisa, esse caminho, essa fase que não pode acontecer antes dos 2 anos. Não tem por que nos precipitarmos para isso, porque vai acarretar em uma dificuldade muito maior para o nosso filho e retrabalho para a gente. Porque, além dos sinais, ele tem que querer. A criança tem que estar querendo para que dê certo. Nós vamos colocar em prática todo o nosso lúdico, toda a nossa atividade, todo o nosso envolvimento, toda a nossa dedicação. Porque a cada 2 horas eu preciso lembrar, vamos no banheiro fazer xixi? Ou usar um brinquedo, olha, a boneca tal quer ir lá no banheiro fazer xixi. O carro tal tem que ir lá no banheiro, quem sabe tu leva ele lá, vamos lá fazer xixi, tu fica no piniquinho, ele fica do teu lado. Então essa coisa a gente precisa ter os sinais primeiro. Então comecei, a criança não quer, as crianças se recusam, elas nos mostram, elas gritam, elas choram. Se escondem muitas vezes. Se escondem, vão para o cantinho, não querem entrar no nosso banheiro. Então, não se faz nada forçado. É muito melhor a gente passar dos 2 anos para fazer do que a gente realizar o momento de desfraude antes do tempo. Mas eu entendo, tem que ir para a escola, quero ir para a escola de grande. Na escola de grande não pode entrar de fralda, né? Porque tem escolas que aceitam com 2 anos, mas não aceitam com fralda. Então, segura, coloca no meio do ano nessa escola de grande, porque ele tem que estar pronto para eu começar o processo de desfraude. E a escola tem que contribuir. E é um processo, né? Não é do dia para a noite também.
Pode levar, Tati, até 6 meses para o desfraude de uma criança. Claro que tem crianças que estão tão prontas que em 15 dias está pronto, mas não é regra. E isso é um detalhe importante, nada de comparar nossos filhos com o filho da amiga, o menino da menina. A gente sabe que as meninas amadurecem antes do tempo em tudo, para tudo, mas eu não posso comparar porque a menina tem 2 anos e já desfraudou e o menino está com 2 anos e 4 meses e eu nem tentei. Então eu preciso esperar o tempo. Primeiro passo, certeza que estar pronto. Antes dos 2 anos, não existe necessidade de fazer isso. É judiar da criança e judiar da mãe também, porque vai exigir muito mais atenção, tempo, paciência, porque a gente precisa de muita paciência para o desfraude, porque vão ter escapes, vai acontecer no meio do caminho, não vai conseguir chegar até o banheiro. Então, são muitas coisas que nós, como mães, como cuidadores também, porque daqui a um pouco ficou para babá, né? Então, a gente tem que preparar isso. E a escola também. Quantos professores não fazem desfraude? E aí tem uma vantagem, porque tem mais coleguinhas fazendo desfraude junto. Todo mundo vai junto para a hora do banheiro. A professora já sabe que tem o quê? Rotina. Agora é hora de lavar a mão. Agora é hora de fazer xixi. Agora vamos lavar a mão de novo. Agora nós vamos comer. Tudo está pré-elaborado, organizado. E o que nossos filhos precisam? De organização, de rotina. As crianças não gostam nada que é de improviso, que cada hora é de um jeito. Eles se sentem inseguros e acabam não dando uma resposta ao que a gente quer, porque eles ficam com medo, inseguros, medo, assustados. Então a coisa tem que ser muito bem elaborada, muito bem organizada, rotinizada. Claro, não somos robôs, né? Mas ela precisa ser estruturada, essa rotina, para dar certo o desfraude. Como amamentação, como sono noturno, como qualquer atividade com a criança, desde o nascimento. Muitos falam em desfraude diurno e desfraude noturno, né? Às vezes os pais acreditam que tem que acontecer tudo ao mesmo tempo, né? Mas pelo que a gente lê um pouco, percebe que não tem nenhum problema de acontecer um e após o outro. Isso. Qual a tua avaliação sobre esse assunto e se tem uma idade certa, assim, para acontecer cada momento? Eu acredito e o que eu vejo, Tati, é que ele tem que ser primeiro diurno, depois noturno, né? Fez 2 anos, está pronto, deu sinais, vamos começar com desfraude diurno, com muita calma no noturno. O que nós vamos começar a observar no noturno? Que, claro, vão ter regras em casa. Não vai ter mais suco, mamadeira após as 19, 20 horas. Antes de dormir, levou no banheiro, fez um xixi e amanhã de manhã a fralda está seca. Segundo dia que a fralda está seca, terceiro dia que a fralda está seca. O nenê já tem 2 anos e 8 meses, 3 anos, deu. Vamos tentar então, que agora chegou o momento do noturno. Mas não tem que se precipitar, porque o nenê se sente, a criança em si, ela se sente incomodada, ela se sente constrangida quando nós antecipamos o desfraude de noturno e acontece acidentes. Porque olha a confusão que dá na casa no meio da noite. A criança chora, a gente vai atender, tá tudo molhado, tem que trocar roupa, tem que limpar, troca toda a cama. E isso ela se sente diminuída, incomodada, ela se sente sendo avaliada. Então é muito mais prudente que se espere o tempo adequado para isso. Usei fralda, olha, não está tendo mais nada nessa fralda, vamos testar. Mas eu vou lá de noite, eu vou acordar e vou levar, a criança vai dormindo no banheiro. E se tiver que fazer xixi, ela vai fazer. E não vai acontecer esse escape noturno na cama. De manhã vai ter novamente uma cama seca, uma fralda seca. Então, tudo é gradual, sem pressa, sem exigir muito deles. Hoje, nós exigimos muito dos nossos filhos, né? A gente quer que eles estejam prontos, porque a gente quer também que facilite a nossa vida. Como a gente falou, o desfraude não é do dia para a noite. Ele leva algum tempo para ele estar concluído, podendo levar 15 dias, 2 meses ou até 6 meses. O desfraude noturno
costuma ser um pouco mais complicado pela avaliação assim, que a gente faz em conversas com as mães, né? Tem uma idade normal, considerado normal, para que isso aconteça, ou algumas crianças costumam demorar mais tempo e daí precisa-se da intervenção de algum profissional para ajudar no processo? Bom, até os 3 anos, todos pedem o desfraude noturno. Tem sim as exceções que as crianças têm mais dificuldade. Talvez aqueles que brincam demais durante o dia, que tomem muita água, que não conseguem durante a noite perceber, sentir que precisa ir no banheiro. Então, muitas vezes a gente precisa de ajuda, sim, de um profissional para ver, olha, tem alguma coisa errada? Tem uma infecção urinária aí? Tem alguma coisa emocional envolvida? Não, não tem nada. Então, é o tempo do nosso filho. Mas, se o desfraude noturno for lento, gradual, conhecendo o nosso filho, dando tempo para ele, ele fica tão fácil quanto o diurno. Por quê? Eu vou colocar a fralda, vou ir avaliando, ó, fez xixi no início da noite, antes de dormir, acordei, levei para fazer xixi na madrugada, essa fralda tá seca de manhã, eu começo a trabalhar isso com ele. E logo a gente consegue tirar totalmente. Não custa nada botar uma proteçãozinha no colchão também, né? Para dar uma segurança a mais para nós e para eles. Então, fica da mesma maneira, quando a gente vê que a criança está preparada e a gente organizou isso. Só que o que a gente quer? O que nós queremos? Dormir a noite inteira, né? E daí a gente acaba esquecendo de ir lá acordar, levar no banheiro, e daí acontecem os escapes. Uma vez por noite é considerado razoável assim? Uma vez por noite é perfeito, não precisa mais que isso. Tá fazendo xixi mais que isso? Então a gente tem que olhar outras coisas, né? A gente tem que levar daqui um pouco um profissional para ver, tá fazendo muito xixi a noite inteira. Será que tá tendo pesadelo? Tá sonhando muito? Tá tomando muito líquido? As brincadeiras, como é que estão no dia? Será que tá brincando com coisas que têm emoção demais? Tudo isso pode envolver. Tudo que eles fazem durante o dia compromete o sono noturno. Em relação ao cocô e ao xixi, tem algum dos dois que é mais difícil? As crianças costumam ter mais dificuldade em conseguir segurar ou falar do cocô do que do xixi? Logo no início, eles não conseguem diferenciar uma coisa da outra, né? Alguns aprendem a falar cocô, outros aprendem a falar xixi, e qualquer um dos dois que está vindo, eles acabam cocô, xixi, eles não... Ou confundem Ou às vezes, confundem, né? mas eles já estão dando um sinal, né? Mas não quer dizer que um é mais difícil que o outro de segurar. O xixi são mais vezes no dia, normalmente na idade do desfraude. Eles fazem mais vezes xixi porque tomam mais líquido. Então acaba escapando algum se a gente não fizer aquela rotina de a cada 2 horas levar no piniquinho para fazer o xixi lá. Por isso que pode acontecer alguns escapes. Mas não tem diferença de um ser mais difícil que o outro. Só pelo fato que faz mais xixi, porque toma mais líquido, e acaba que esquece de parar de brincar, né? E é nosso dever lembrar, porque o desfraude ele é por etapas. Ele não é vou tirar e vou tirar, né? Primeira semana eu vou para o banheiro com ele, segunda semana eu leio um livrinho, terceira semana eu peço para ele ir sozinho no banheiro e saio, quarta semana eu começo a tirar fralda, quem sabe? E tem um monte de maneira de fazer. Mas a gente primeiro precisa estruturar isso. Como que eu vou fazer? A gente precisa elaborar, passar para o nosso filho como a gente vai proceder, gerar essa segurança nos dois e daí a gente consegue ter um desfraude com sucesso. Há um indicativo do que seja melhor, se é o uso do piniquinho ou ir direto ao vaso, ou é isso a criança que deve escolher? Porque muitos pais falam, eu usava o pinico, depois tive que fazer o desfraude do pinico para ensinar a ir ao vaso, né? Com certeza, eles vão escolher. Tem crianças que têm medo de ir no vaso no redutor. Agora eu gosto do piniquinho, porque eu colei um adesivo, porque ele tocou uma música. Então vai ser um processo de amadurecer. Daí ele vai trocar. Bom, ele não está pronto para ir para o vaso, mas ele está pronto para ir para o pinico. Deixa mais um pouco no piniquinho. Quando a gente vê ele está indo para o vaso sozinho, sem cobrança, sem exigir. Eu já vi crianças, tu colocava no redutor, todo bonito, todo decorado, com personagens, a criança gritava muito, ele tinha medo.
mas o pinico ali em qualquer lugar, estava tudo certo. Então, com certeza, a criança vai escolher a melhor maneira. Outra dúvida bastante comum dos pais é: se eu decidir que vou desfraldar, eu tiro a fralda e não coloco mais, ou existe aquilo que falam de desfralde gentil e pode sim deixar a fralda e ficar perguntando se quer fazer xixi ou se quer fazer cocô? Como é que funciona? Para mim, Tati, o desfraude ele tem que ser gentil como todos os outros processos com nossos filhos, com as nossas crianças. Eu acredito que dá sim para deixar a fralda na primeira semana e ir oferecendo o banheiro a cada 2 horas. Eles não se confundem: agora estou de fralda, então eu posso fazer na fralda Não xixi. se confundem, porque nós estamos conduzindo eles no lugar. Por quê? Eu só vou tirar a fralda no momento que ele der sinais que está pronto. Que aquela fralda incomoda, né? Tá cheia, tem xixi, tá molhada, eu quero tirar. Tá calor, eu não quero mais usar. Ou, o que eu vejo? É a criança que consegue pular com os 2 pés, ela tá madura, isso a gente fala muito. A criança que... Ia te perguntar se era um indicativo. É um indicativo sim, é maturidade, isso representa. É a criança que pega um brinquedo e ela explora aquele brinquedo por 5 a 10 minutos, é porque ela consegue concentrar e focar, e a gente sabe que isso é difícil para eles, né? E é por esse motivo também que a gente não pode ter uma sala cheia de brinquedos, porque eles não conseguem focar num brinquedo só. Os brinquedos são guardados, organizados, e a gente tem que brincar com um de cada vez, porque é para preparar a criança para esse futuro, para conseguir focar, para conseguir explorar aquilo. No momento que a criança não consegue focar, centralizar e brincar com uma coisa só, ela não está preparada para sentar no piniquinho ou no vaso sanitário. Ela não vai conseguir ficar parada ali. Como a gente já falou antes, levar um brinquedo favorito junto, a mãe sentar no vaso sanitário e o bebê, a criança, sentar no piniquinho lendo uma história. Tem histórias lindas, livros maravilhosos hoje de tchau cocô, tchau xixi, que isso eles vão entendendo. E esses livros a gente já pode usar nessa brincadeira deles. E quando for esse momento de ir ao banheiro, levar esses livros até o banheiro com eles, mostrar o que está acontecendo, para que eles também entendam que aquilo faz parte da realidade deles, do mundo deles, que é natural, que é fisiológico, que não é uma obrigação ir lá fazer xixi e cocô o tempo todo. Outra dúvida também é: devo oferecer recompensa? Se tu fizer xixi, eu te dou uma bala. Se tu fizer direitinho, ganha um brinquedo novo. Ou isso é um erro dos pais? Isso é um grande erro. Nada de recompensa, mas sim comemorar. Que legal, parabéns, a gente acertou o lugar, olha só, esse pinico é bonito, tá recebendo um xixi legal. Mas não de fazer trocas, não de vou te dar o presente, não de vou... Bem como também não punir, né, Tati? Vai ter escape? Vai ter escape sim, é por isso que a gente utiliza o verão, porque o nosso frio, ele judia, né, para os escapes, para ficar todo molhado. Mas se tiver escape, eu não vou criticar, eu não vou brigar, e haja paciência para isso, né? Haja sanidade de nós mães para isso. Mas o que eu vou fazer? Olha, da próxima vez a gente vai ir antes no banheiro. Da próxima vez nós vamos acertar o local. Agora tu vai me ajudar a limpar isso daí, ó. Pega esse pano, eu pego esse e vou limpar. Isso é uma coisa que faz a criança trabalhar, tanto para ela se preparar ao momento que vem o xixi, quanto para ela se organizar. Ah, eu fiz, eu não queria ter feito, mas aconteceu. Mas eu contribuí limpando. Eu limpei, eu organizei. Então isso também dá para a criança uma coisa de eu consigo fazer. Eu estou fazendo parte disso, isso faz parte de mim. Eu fiz, eu limpei, eu organizei e da próxima vez eu vou fazer melhor. Mas não que a gente vai dar bala, que a gente vai prometer brinquedo. E a gente sabe o que acontece, né? Muitas pessoas trocam as coisas. Ah, tu não chupa bico, eu te dou esse brinquedo. Ah, tu não faz cocô na calça que eu te dou isso. Não precisa. Tem outras maneiras bem legal da gente trabalhar. A gente pensa às vezes que eles não têm maturidade para entender esses processos, mas pela tua fala dá para ver que sim, né? Com certeza, eles têm maturidade e eles acabam usando disso, Tati. Eles acabam usando dessas nossas propostas, dessas nossas ofertas, e eles acabam dizendo, não vou tirar a fralda porque eu posso ganhar mais coisas com isso. É que nem eu dormir de noite.
né? A gente faz tantas coisas e eles o quê? Eles sabem como chorar, eles sabem como nos chamar e nós vamos cedendo, cedendo. E daí nunca ele vai dormir a noite inteira sozinho. Daqui um pouco ele não consegue sair do meio da cama dos pais, que não é lugar. Outra dúvida, né? Cheio de dúvidas. Só um pouquinho que agora eu que me perdi aqui. Tá. Jana, às vezes a chegada de um irmãozinho ou uma mudança muito brusca na rotina, como você falou no primeiro bloco, mudança de casa, mudança de cidade ou até separação dos pais, pode interferir no processo, né? Nesse processo de desfraude é comum a criança regredir às vezes e os pais podem acolher esse momento? Com certeza, a chegada do irmão é algo que a gente nem pensa em fazer desfraude. Chegou um irmão em casa, espera no mínimo 6 meses para fazer o processo, porque essa criança está trabalhando um monte de outras coisas, outras situações, outras emoções na vida dela. Separação dos pais, o quanto vai mudar na vida desse filho, né? Então, qualquer uma dessas advertências, essas coisas, situações fora da rotina, a gente aguarda o desfraude, a gente não começa o desfraude nos nossos filhos. Os pais, principalmente as mães, às vezes se culpam, né? O filho tá com um problema de prisão de ventre, fui eu que fiz algum erro, fiz alguma coisa errada durante o processo de desfraude. Mas esse processo, ele pode trazer consequências mais ali se não for feito de forma adequada. Não que os pais tenham culpa, né? E como as mães podem trabalhar isso, esse sentimento? O problema é que nós nos culpamos por tudo, né? Mãe é assim. Mas o processo de desfraude, ou seja, qualquer situação, qualquer mudança que seja imposta, que seja brusca, pode sim trazer um apego, uma alteração emocional no futuro, a gente sabe disso. Mas isso não é culpa da mãe, né? Não é que seja culpa dos pais, porque o desfraude foi errado. Com certeza, mãe e pai faz da melhor maneira possível, sempre digo isso para os casais, porque a gente se doa tanto para acertar, né? Se aconteceu alguma coisa errada, se a gente fez de uma maneira que não era a melhor, a gente deu o nosso melhor, né? Então a gente precisa descobrir o que foi que incomodou para a gente melhorar a situação presente, a dificuldade que a criança está passando. E não se culpar porque eu desfraudei no momento errado e essa prisão de ventre é uma complicação que eu causei. Não é. A prisão de ventre tem N complicações, né? É alimentação, é sono, é atividade física. Não quer dizer que foi com desfraude. Nosso papel como pai e mãe é buscar o conhecimento, buscar a informação e, com certeza, fazer da melhor maneira possível que está ao nosso alcance. Eu tenho certeza que as mães fazem isso. Você tinha comentado antes da idade, né? Que não se tem uma idade fixa para acontecer o desfraude, ideal que aconteça a partir dos 2 anos de idade, né? Mas nos casos em que a criança já tem uma idade mais avançada e continua fazendo xixi na cama, e os pais não conseguem identificar alguma questão relacionada mais às emoções ou ao consumo de muitos líquidos antes de dormir, pode ser um problema fisiológico. Há medicamentos que ajudam nesse processo e profissionais que possam orientar o pai e a mãe em como, né? Porque também é uma época que eles gostam de dormir fora de casa. Esses tempos teve uma reportagem falando assim de casos que a criança se sentia envergonhada, né? Porque eles já compreendem, né? E mesmo assim eles não conseguem avisar ou se acordar em tempo, né? O que você diria nesses casos? Não, com certeza a gente precisa de uma ajuda de um profissional, né? Tanto às vezes psicológico, às vezes é o pediatra que vai identificar, às vezes o pediatra vai encaminhar para algum nefro, alguma coisa mais aprofundada. A gente precisa buscar, porque se não tem algum problema fisiológico, pode sim acarretar um problema emocional. Porque a criança quer sair, ela quer conviver com os amigos, ela quer ter essa liberdade. E acontece muito nas crianças que são hiperativas, brincam demais, elas esquecem que elas têm que ir no banheiro. E elas ficam ali brincando, quando viu, não dá mais tempo de ir no banheiro. Então, tem coisas envolvidas nesse emocional que a gente pode trabalhar.
para facilitar a vida dessas crianças, para dar segurança, para dar a maturidade dele também trabalhar com essa situação adversa que é uma criança depois dos 3 anos ter que estar usando fralda, né? E acontece, Tati, e é muito comum. Eu já vi muitas crianças que precisavam, após os 3 anos de idade, colocar fralda para conseguir fazer cocô. É porque alguma coisa ali não estava correta, né? Fazia xixi, pedia para fazer cocô e precisava de fralda, né? Será que alguém da família que estava impondo isso? Ou ela estava com algum bloqueio com aquilo? Então, precisa com certeza buscar uma ajuda de um profissional qualificado para dar esse suporte. Estamos chegando ao final do nosso programa. Da mesma forma que fizemos no primeiro bloco, eu gostaria que fizesse um apanhado geral, então, para os nossos telespectadores que estão acompanhando o nosso programa. Primeiro bloco foi adaptação escolar, segundo bloco agora sobre o desfraude, até para tranquilizar os pais que de repente estão passando por esse momento. Então, mães, olha, é um momento lindo, é um momento que vocês não vão esquecer e muito menos os filhos de vocês. Mas antes do desfraude, esperem os sinais dos filhos de vocês. Se eles estão dando os sinais para o desfraude, se preparem para isso. Elaborem um cronograma. O que eu vou fazer em cada momento? Vamos fazer como uma evolução, semana a semana, sem pressa. É de 15 dias a 6 meses para um desfraude seguro e com carinho para o filho de vocês. Jana, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa, sempre trazendo informações sobre a rotina das nossas crianças e como nós podemos fazer, pais, cuidadores, para tornar esses processos mais tranquilos para eles e também para nós. Né? Muito obrigada, é um prazer sempre estar aqui, que vamos facilitar a vida desses cuidadores e dessas mães, né, para ser cada vez mais prazeroso. Muito obrigada. Obrigada. No Vitalidade de hoje falamos sobre 2 importantes marcos na vida de uma criança, a adaptação escolar e o desfraude. O bate-papo foi com a enfermeira Janaína Lima, especialista em educação e saúde. O programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET, e será exibido também no Facebook da TV. Todas as edições do Vitalidade estão disponíveis no canal do YouTube da TV Câmara. Continue conosco então e até o próximo programa. No Vitalidade falamos sobre 2 importantes marcos na vida de uma criança, a adaptação escolar e o desfraude, adaptados ao atual cenário de pandemia. O bate-papo foi com a enfermeira Janaína Lima, especialista em educação e saúde. O programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claro Net, e todas as edições do Vitalidade estão disponíveis no canal da TV Câmara no YouTube. Continue conosco e até o próximo programa.